O Lorival Santana está aqui conosco para fazer a análise. Agora há pouco o governo dos Estados Unidos falou: estamos recebendo de bom grado quem estiver fugindo do Putin, né? É claro, para expor essa tensão dentro do país, a impressão que se dá é que Putin apertou os botões errados, num momento já de bastante problema econômico. Agora as pessoas estão com medo do próprio pescoço cair, se soltar da cabeça. O tom na mídia russa, que é totalmente pró-governo, mudou. As análises mudaram, porque as pessoas estão sentindo que pode ficar muito feia a coisa. Antes era uma guerra lá em outro país, né, que a Rússia estava fazendo, mas que só estava afetando diretamente aos soldados que iam para essa guerra e economicamente de uma forma ainda não muito séria, né? Mas agora a guerra é como se a guerra tivesse chegado até a Rússia, né? Os russos estão sentindo o risco que eles correm e isso realmente está exercendo uma grande pressão política sobre o Putin. Os nacionalistas, ultranacionalistas que são favoráveis à guerra, acham que esse é mais um erro numa sequência de erros, né? E o próprio governo admitiu que a mobilização tinha falhas, tinha erros, né? Não cometidos pelo governo, mas pelos recrutadores, né? O governo, o Kremlin, nunca assume seus próprios erros, mas foi uma mobilização feita às pressas, que inclui pessoas que já morreram, pessoas idosas, pessoas que estão estudando, que são estudantes e que supostamente estariam excluídos dessa mobilização. E muita gente que realmente não quer ir para a guerra. Muitos receberam armas de 30, 40 anos de idade, armas enferrujadas, equipamento totalmente obsoleto e que não pode ser usado, enfim. Ele está tentando compensar isso, reforçando o recrutamento nas áreas mais pobres da periferia da Rússia, áreas rurais, em que o pagamento faz alguma diferença e com isso está conseguindo recrutar alguns soldados ali cujas famílias precisam desse dinheiro. Mas a situação política da Rússia se deteriorou muito a partir dessa mobilização, tanto que ele tentou evitá-la a todo custo. E a informação é a de que esses 300 mil seriam só a primeira de 4 etapas, que o alvo seriam 1.200.000 soldados, que então dessa forma, como se fosse uma corrente humana, faria alguma diferença militar na guerra, já que são homens destreinados e desmotivados, né, em contraposição aos ucranianos, que estão bem treinados e motivados e cada vez mais bem armados. Então, o ambiente na Rússia é como se a Rússia estivesse sendo invadida por um país mais poderoso e a população estivesse fugindo. Essa que está sendo a situação nas fronteiras da Rússia. Por outro lado, o Putin agora está entrando por um caminho mais complexo, além da questão nuclear. Está havendo denúncias dos governos da Alemanha e da Dinamarca de que estaria havendo sabotagem por parte dos russos nos 2 gasodutos que são ligados entre a Rússia e a Alemanha, que é o Nord Stream 2, que não entrou em operação, mas está cheio de gás, e o Nord Stream 1, que liga a Rússia à Dinamarca e aos outros países ali do norte da Europa. Está havendo vazamentos de gás e a acusação é de que isso seria proposital por parte da Rússia para chantagear, mais uma vez, os países europeus, além da chantagem nuclear. No domingo, o chefe do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos deu uma entrevista em que ele disse que as consequências para a Rússia serão catastróficas se a Rússia usar uma arma nuclear, ainda que tática. E essas consequências catastróficas não foram detalhadas por uma razão de ambiguidade estratégica, mas quem estuda essa área pensa em 2 possibilidades: uma escalada vertical, que seria o uso de armas nucleares contra a Rússia, ou uma escalada horizontal, que seriam ataques com armas convencionais em alvos como a frota russa no Mar Negro, por exemplo, que está bloqueando a Ucrânia desde o ano passado, do final do ano passado. Ou então
um uso de sanções econômicas ainda mais fortes, que criassem uma asfixia ainda maior na economia russa. Enfim, as possibilidades são muitas e a Rússia agora, os russos estão agora sentindo quais são as consequências dessa aventura do Putin na Ucrânia. Louri, obrigada pelas informações, querida, essa análise aí da situação da encalacrada dos russos, né? Porque, em última instância, quem sofre mesmo com os autocratas, mais cedo ou mais tarde, é o povo. Obrigada, Louri.